Oi, pessoal! Voltei para mais uma aula. Eu me chamo Daniela, do Instagram Danis Crochetaria. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Trouxe essa aula linda para vocês, da nossa bolsa Gabi. Uma bolsa muito linda, muito fácil de fazer. Ela tem 32 centímetros de largura por 22 centímetros de altura. Então, todo passo a passo você encontra nessa aula. Eu espero muito que vocês gostem. Se gostar, já chega deixando seu like, curtindo, compartilhando e comentando. É sempre bom ver os comentários de vocês e responder a todos eles. Então, vamos lá para a lista completa de materiais. Bem, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vou começar primeiro pelo fio náutico. Eu escolhi fazer nesse tom de rosa, tá? Que tem na Bags Acessórios. É o fio náutico de 3 milímetros. Se você quiser fazer com outras espessuras de fio náutico, dá pra fazer até com de 5. É só você adaptar pela medida, tá bom? Mas eu aconselho, a meu gosto, né? Eu acredito que fica muito mais bacana com o de 3, tá bom? Então, deixo pra vocês essa sugestão de que o de 3 realmente é a que eu acredito que vai ficar melhor para esse modelo de bolsa. Até para ter um caimento melhor também. E aí, nós vamos precisar um rolo desse que é o suficiente. Nós vamos utilizar o pá de argola articulada. Eu trouxe 2 tamanhos, mas é só um pá. O que eu vou estar utilizando é o de 4,5, que é esse aqui. Mas se você quiser, pode usar o de 4 centímetros também, que dá, tá bom? Vamos precisar do botão magnético para costurar, né, o fechamento da bolsa, da parte de cima. Esse é o de 18 milímetros. Vou estar utilizando o fundo. E aqui a minha etiqueta, tá? Da Personalize Online, etiqueta de metal que eu vou estar utilizando nessa bolsa. O contato deles está na descrição do vídeo e também aqui para vocês na tela, tá bom? Quem tiver interesse, eu compro com eles e super recomendo. Tem cupom de desconto para quem é aluna, é só falar o cupom DANI, que você consegue 5% de desconto na sua compra, tá bom? E aqui, esse fundo, ele é o de 22 por 10 centímetros. Ah, Dani, não tem um fundo, dá pra me fazer de crochê? Dá sim, tá bom? Já tem aula no canal, inclusive essa aula aqui, onde eu ensino como adaptar qualquer tamanho de fundo de bolsa pra fazer no crochê. Então, se você tem um fundo de bolsa de 22 por 10, você vai adaptar de acordo com a explicação que eu deixo aqui pra vocês, pra ter um fundo em crochê nessa mesma medida, tá bom? Daí é só você assistir a aula e fazer a adaptação. Seguindo o mesmo raciocínio que eu ensino lá, você consegue adaptar para qualquer fundo de crochê, em questão da medida do fundo no sintético, tá bom? Então, vou estar utilizando até para adiantar tempo, porque eu acho que vai super combinar, e esse modelo eu prefiro fazer com fundo no sintético. Aqui eu já fiz algumas marcações no nosso fundo oval, e ele tem aqui, inclusive esse fundo tem 10 por 22, tá? E eu fiz as marcações onde a gente vai tecer 2 pontos. Para cada buraquinho desse é apenas um, porém onde eu marquei é onde eu vou estar tecendo 2 pontos, tá? Para poder fazer aqui um pouco de aumento nessa primeira carreira do fundo da bolsa. Aí, como esse fundo, ele tem 52 furinhos, como eu vou adicionar a mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 52 mais 18, nós teremos 70 pontos aqui, tá bom? Então, até fiz aqui, gente, ó, vocês consideram esses números aqui, mas esse aqui que é o que eu fiz, que foi aqui um cálculo médio de como seria para me fazer com o fio 3 milímetros e ficar mais ou menos esse tamanho, mais ou menos a mesma quantidade de pontos, tá bom? Então, eu precisei colocar aqui um total inicial de correntinhas de 16, 17, 18, 19 correntinhas. 18 para base, mais uma para dar altura, então por isso ficou 19. Daí, uma dessas correntinhas ficou aqui pra gente fazer a lateral com 3 pontos e a outra também com 3 pontos. E sobrou 16. Por isso que eu coloquei 16 aqui, tá bom? Mas se você fizer com 19 correntinhas no total e fazer a base como a gente sempre faz, como eu ensino em várias aulas aqui no canal, aí você vai fazer, ó, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, aqui é a primeira carreira, aquela que a gente faz 3 pontos e 3 pontos. Aí, na próxima carreira, a gente faz mais 3 aumentos, né? 2, 2, 2. Aí, na outra, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. E a cada carreira, a gente vai estar sempre acrescentando 3 pontos. Por isso, eu coloquei 3 pontos aqui, tá? Pra mim poder explicar melhor pra vocês. Então,
Aqui é a primeira carreira, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7 carreiras. Então, você vai fazer 7 carreiras e você vai ter o total de 68 pontos ao final das 7 carreiras. Então, só acrescentar mais 2 pontos, né, na próxima ou nessa 7ª carreira mesmo, mais 2 pontos aleatórios. E aí, você vai ter exatamente 70 pontos, que é o mesmo que a gente tem aqui, e mais ou menos a mesma medida, tá? Foi uma base que eu fiz, mas claro, você pode estar adaptando também essa bolsa para fazer qualquer tamanho que você desejar. Ela é muito, assim, coringa, né? Dá pra você fazer com a base de crochê, dá pra fazer com a base mais estreita, tem aquela de 26 centímetros por 8, que ela fica um pouco mais larga, porém aqui é mais estreita, né? A profundidade aqui do fundo da bolsa. 10 por 25, dá pra fazer 10 por 30, tá? Essas bases que tem aí no mercado, tem na Bags Acessórios vários modelos. Dá pra você adaptar, fazer uma bolsa maior, bolsa menor, conforme você quiser. Se quiser fazer igual essa que tem aqui no canal, que eu tô ensinando pra vocês, é só seguir o passo a passo, ou fazendo no crochê, conforme a aula que eu mostrei pra vocês, que dá pra fazer essa adaptação, ou usando a base, que tem várias cores disponíveis lá. Tem caramelo, tem preto, tem dourado, tem acho que outras cores, eu não tô lembrando no momento, além desse rosé, tem marfim, e dá pra adaptar, né, com várias cores de fio. Então, eu tô escolhendo fazer todo rosinho, né, mas é só pra ficar um pouco mais fácil a visualização de vocês, que minha vontade era fazer ela toda preta, mas vou fazer essa cor pra que vocês possam ver melhor aqui a execução da peça. Aí, para essa espessura de fio, eu costumo utilizar a agulha 4,5 até a 5, tá? Porém, na hora de entrar aqui, essa primeira carreira eu faço com a agulha um pouquinho mais fina. Eu tô usando a 3,5, porque facilita um pouco pra gente entrar. Então, eu costumo sempre trabalhar começando aqui da lateral, né? Que vai ser a lateral da bolsa. Deixa um tanto de fio assim, começa daqui em diante, ó. E aí, você vai puxar o fio. Pronto, puxou, aí deixa um tantinho assim pra arrematar, pega o fio e faz um ponto. Essa primeira carreira tem que ter atenção pra fazer o ponto folgado, ele não pode ficar muito apertado. Aqui onde tá a marcação, ó, tá vendo? Aqui é 2 pontos, mas o último ponto desses dois eu vou fazer só ao final da carreira, tá bom? Então, o próximo ponto é sozinho, o próximo é aumento, tá? Que é 2 pontos juntos. Então, aqui eu venho, faço o próximo sozinho, pego o fio, sobe, faz o ponto. Esse aqui é o aumento, ó, tá marcado. Inclusive, gente, eu vou até tirar aqui, ó, pra vocês, parar aqui pra vocês tirarem a foto, porque aí vocês conseguem ver direitinho o lugar das marcações e faz exatamente aí com o seu fundo no sintético, tá bom? Então, desse lado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui também exatamente 7, e 2 aqui de um lado e 2 aqui do outro. Pronto, aí agora sim, vou voltar a fazer. E aí, é só seguir fazendo esse processo. Onde tá apenas, ó, onde não tem a marcação, faz apenas um ponto. Onde tem a marcação, você vai fazer 2 pontos no mesmo lugar, no mesmo buraquinho. E assim sucessivamente, até finalizar a sua carreira, tá? Bem, estou quase finalizando. 2 coisinhas que eu quero lembrar a vocês é que a perna inicial eu fui arrematando por dentro dos pontos, tá vendo? Ó? Então, já evito esse trabalho, porque eu vou fazendo os pontos e colocando esse pontinho, o fiozinho por dentro. E a questão dos pontos que eu falei pra vocês, tem que ser levemente folgado nessa carreira, não pode ficar muito apertado. O que seria muito apertado? Seria você pegar o fio, ó, e puxar pouquinho aqui e já fechar. Entendeu? Aí aqui ele fica super apertado, quando você for fazer a próxima carreira vai ter trabalho. Pra poder ficar mais folgadinho, o que você faz, ó? Quando você pegar o fio, você dá uma subida maior, tá? Ó, assim, aí agora sim você fecha. Porque esse ponto aqui atrás vai ficar mais folgadinho pra entrar com a agulha. Ainda assim vai ser um pouco difícil na próxima carreira, mas se apertar vai ser pior, né? Então eu deixo esse conselho pra vocês. Como eu falei pra vocês, o primeiro ponto é justamente, ó, onde tá marcado, esse aqui, ó. Que eu fiz, onde eu vou fazer 2, né? Eu fiz só 1. Então, agora eu vou fazer o segundo para poder finalizar a minha carreira, tá? Então, faço aqui. E agora, eu vou fazer a emenda. Então, eu vou pular o primeiro ponto, vir atrás do segundo. Aqui, pega aqui a laçadinha, passa aqui pra trás. Dessa forma. E agora, eu vou vir, como a próxima carreira já é da subida da bolsa, então, eu vou diferenciar o fundo da subida da bolsa.
Então, os pontos do fundo é esse, agora os próximos já é pra subir. Ou seja, não vai ter aumento, né? E a hora de entrar aqui é um pouco diferente. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir pegar aqui, ó. Tá vendo onde a laçadinha passou? Ela tá por cima do primeiro ponto. Então, o último ponto que eu fiz foi esse aqui, tá vendo? Que é a laçadinha, que é o último ponto. Então, eu vou entrar assim. Olha. Vou entrar assim, pegar aqui a agulha e colocar aqui dentro da laçadinha, ajustar pra não ficar folgado. E puxar o fio e trazer aqui para frente. Vai ficar bem apertadinho aqui mesmo, mas é normal, tá? E aí, faço o primeiro ponto. O próximo ponto é exatamente onde a laçada passou. Então, eu entro aqui, ó. Da forma como eu tô entrando, vou mostrar aqui pra vocês. É assim, ó. Aqui, pra ficar essa perninha da frente sem usar. Aqui, como ela, onde a laçada passou, vai ficar chatinho de entrar, mas é assim mesmo. Ó, procura aqui e vai lá pra trás, certo? Pega o fio, traz aqui pra frente, sobe e faz o ponto, segundo ponto. Próximo ponto, ó. Tá vendo? Então, fica a perninha da frente sem utilizar. E a gente tá pegando, ó, as duas perninhas lá atrás, não é só uma, né? Duas, tá? Pra ficar mais reforçado. Poderia sim pegar só essa? Poderia, ó. Tá? Só que aí, às vezes, fica folgado, fica assim, esgaçado o ponto, ó, com buraquinho. Então, eu costumo pegar já cavando, entrar assim, ó, e pegar essas duas. Que aí fica mais reforçado. E aqui, essa carreira, eu continuo fazendo ainda, né? Com a agulha 3,5, mas eu vou trocar depois a próxima carreira. Eu vou trocar pra agulha 4,5, tá? Que é a ideal mesmo pra essa espessura de fio. Bem, pessoal, que já concluí, vou aproveitar queimar aqui essa perninha. E aí, ficou dessa forma aqui, ó, a nossa segunda carreira e primeira, né, da subida da bolsa, segunda do crochê, tá bom? Que a gente acabou fazendo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pular, ó, subir a laçada, pulo o primeiro ponto, entre atrás do segundo, dessa forma. Já troquei de agulha, já estou com a 4,5 agora, tá? Vou passar aqui com a laçadinha pra trás do segundo ponto. E aqui agora eu vou vir pela frente, ó, no mesmo lugar, tá? Onde a laçada passou, no mesmo ponto. Entro pela frente, pego o fio e fica dessa forma. Aí, agora você pega o fio e fecha e faz um ponto baixo, certo? O próximo ponto será um ponto baixo alongado. Então, ele vai pra debaixo aqui, ó, do ponto. Ao invés de entrar aqui, como a gente tá entrando no ponto baixo normal, alongado você vai entrar debaixo do ponto, tá? Então, entra aqui, pega o fio, sobe, alonga e fecha o ponto. Aí, o próximo é ponto baixo, que eu vou chamar de normal, que é quando a gente pega na parte de cima do ponto. E o ponto baixo alongado é quando a gente pega na parte de baixo do ponto, tá? Da carreira anterior. Alonga e fecha. Então, sempre você vai intercalar um ponto baixo normal, um alongado, um normal e um alongado, tá bom? E assim a gente vai fazer toda a nossa carreira. Bem, pessoal, aqui, ó, finalizo a nossa segunda carreira da subida, terceira, né, a partir daqui contando do fundo. E essa já é o ponto fantasia, né, que é o nosso chamado ponto sexta. Então, aqui, ao finalizar, como eu comecei com ponto baixo normal, eu vou finalizar o último ponto com ponto baixo alongado, né, para poder intercalar. Como é número par, vai dar certo. Se você tiver feito algum ponto a mais ou a menos, tiver dado número ímpar, então não vai dar certo para intercalar aqui no final. Então, tem que voltar à última carreira, acrescentar ou diminuir um ponto para poder ficar número par. Aí sim, nessa carreira você consegue fazer de forma correta, intercalando. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pular esse primeiro ponto, vou vir atrás do segundo, sempre a mesma forma de emenda, tá, gente? Ó, pulei o primeiro, entrei atrás do segundo, pego a laçada e passo aqui pra trás. E aí, ao finalizar, eu vou vir pela frente, ó, e está exatamente em cima do ponto alto alongado. Vou vir fazer um ponto baixo normal, tá? Pego o fio e fecho. Agora, onde era ponto baixo normal, agora vai ser alongado. Então, ao invés de pegar aqui, eu pego embaixo do ponto, tá? Da carreira anterior. E faço ele alongado. E agora, intercalando, um alongado, o outro normal, né? Que eu falo normal é o ponto baixo aqui em cima. O próximo, alongado.
o próximo normal. E assim a gente vai fazendo, intercalando esses pontos, um normal e um alongado por toda a carreira. E vai ficando dessa forma, tá? Então, a gente vai fazer isso, finalizar a carreira, repetir a mesma emenda. Sempre repete a mesma emenda. E toda vez, o primeiro ponto começa em cima do alongado, ó, da carreira anterior. Então, na próxima carreira, vai começar em cima deste alongado, sempre assim. Se você tiver dúvida, volta no vídeo mostrando onde é essa parte da emenda, porque é só essa repetição sempre, todas as carreiras, tá bom? Então, a gente vai crescer aqui até chegar mais ou menos 14 centímetros de altura. Vou fazer, quando eu chegar nessa altura, eu retorno com vocês. Bem, pessoal, já fiz aqui, fiz um total de 18 carreiras. Nós temos aproximadamente a medida que eu pedi pra vocês, ó, de 14 centímetros, tá? Pode ser que para você, mais ou menos carreiras, faz mais ou menos essa medida, depois, independente da quantidade de carreiras, tá? Depois só conta para conferir. Mas que seja aproximadamente 14 centímetros de altura. Ao finalizar, a gente vai vir aqui, ó, já puxei o fio aqui, né? Lembra que a gente estava fazendo isso, ó? E aí, trazendo aqui e fazendo ponto. Agora, a gente vai mudar um pouquinho a emenda. Então, quando eu trouxer o fio, eu passo já com a agulha, eu solto aqui, ó. Passo com a agulha por baixo da laçada e dentro dela lá atrás. Depois eu ajusto, pego o fio, trago aqui pra frente, sobe e faz o primeiro ponto, certo? Então, a gente vai fazer dessa forma aqui, a partir daqui em diante, todas as emendas. E aí, é só vir fazer pra cada ponto da carreira de base, ó. Você vem fazendo um ponto baixo, certo? Até completar toda a sua carreira. Olha, e ao finalizar aqui a carreira, a gente vai repetir a mesma emenda. Então, toda a carreira foi de ponto baixo normal, ó. Não teve o desenho do ponto alongado, né? Então, vai mudar aqui, né? A partir dessa que eu já comecei a fazer. E as emendas sempre são iguais, como eu falei pra vocês, ó. Pula o primeiro, vem atrás do segundo, laçadinha lá pra trás, ajusta aqui. Aí, aqui você vem com o fio, ó, a agulha debaixo da laçada, né? Coloca lá dentro. Lá atrás é ajusta. Aí é só pegar o fio e trazer pra frente. E aqui a gente faz o primeiro ponto da próxima carreira. E é ponto baixo normal também, só pegando essas duas alcinhas de cima do ponto, igual fizemos na carreira anterior. Aqui a gente vai trabalhar mais ou menos uns 9 centímetros de altura, tá? Então, faz aí suas carreiras. Eu vou crescer algumas aqui até chegar a 9 centímetros, sempre igual, mesma repetição sempre. E depois eu volto com vocês. Bom, fiz aqui, pessoal, um total de 10 carreiras de pontos baixos normais, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. O que me rendeu aqui, aproximadamente 9 centímetros, como eu falei pra vocês, tá? E o total, minha bolsa vai ter aproximadamente 22 centímetros, que é o que eu quero pra altura dela. Se você quiser mais baixinha, faz menos carreiras. Se quiser mais alta, faz mais carreiras. Fica a critério de vocês, caso queira fazer alguma alteração com relação à altura da bolsa. E aqui agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo só para dar acabamento. Então, eu já vou entrar direto, ó, no primeiro ponto, na perninha dele aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Venho no próximo ponto, que é este aqui, ó. E faço ponto baixíssimo, só pegando a perninha lá de dentro, tá? Apontada aqui pra parte de dentro da bolsa, por isso que eu falo de dentro, mas essa de trás aqui, tá bom? E aqui, ó, vou seguir fazendo ponto baixíssimo por toda a minha carreira. Caso você queira, pode estar marcando aqui onde foi a primeira, pra não pegar assim, passar batido e não saber depois onde é que finaliza a carreira, tá bom? Vai fazer toda ela dessa forma. E ao finalizar, é só você agora cortar o fio, mais ou menos aí uns 3 dedinhos, 4 dedinhos de altura. Corta aqui, puxa o que vem do novelo. E aqui a gente vai fazer aqui um arremate de forma que esconda um pouquinho mais o fio do que só puxar lá pra dentro, tá? Então, você vai vir nesse primeiro aqui ponto, ó, da frente, pegar a perninha de trás e entrar aqui bem no centro, né? Você pode só finalizar dessa forma, que ela fica muito também, ó, bem escondidinha, tá? Eu tô fazendo ultimamente só assim, ó, acho que o resultado fica melhor do que depois eu voltar e trazer a perninha pra cá, porque às vezes fica bem altinho, tá vendo? Então, eu tô fazendo dessa forma, eu só coloco aqui e trago aqui pra parte de dentro.
E com a agulha de espessura um pouquinho mais fina, facilita mais esse processo aqui agora. Eu tô pegando a 3,5. E aí eu venho, ó, e vou passando por alguns pontinhos aqui pra esconder, tá? E arrematar essa perninha. Depois eu pego aqui um isqueiro e faço a queimagem, né? E agora sim, a nossa bolsa está pronta, né? A parte aqui da bolsa, do crochê da bolsa. Nós vamos fazer agora a nossa alça. Aí, para fazermos a nossa alça, a gente vai pegar a argola, tá? Eu estou usando essa de 4,5 centímetros. Você pode usar de 4 ou até menorzinha, se você quiser, tá? Mas eu achei que ficou bonita com essa. Eu vou estar sempre usando ela para esse modelo. Então, o que é que nós vamos fazer? Vou pegar a argola, então, aqui é a parte que abre. Então, no lado contrário, você entra com o fio aqui diretamente, ó, entra aqui por dentro, pega o fio e faz aqui um ponto, certo? Aí aqui você vem novamente, ó, faz aqui o segundo, terceiro, quarto e o quinto ponto. E lembra que eu já estou aqui, ó, observa que eu já estou rematando a perninha inicial, tá bom? Pra poder já ir fazer esse trabalhado aqui, já adiantar meu tempo. Ó, ela vai ter a tendência de querer sair do lugar, mas você só colocar novamente. Aí, feito aqui esses 5 pontos, aí a gente vai fazer uma corrente para dar altura, virar a nossa peça e vamos trabalhar a próxima carreira, um ponto para cada um dos pontos de base. Então, faremos 5 pontos novamente, só que agora pegando só a perninha de trás, que é essa aqui, tá? Já pode arrematar mais um pouquinho a perninha inicial. Então, vou trabalhar aqui com ela por dentro dos pontos. Ó, vem no segundo ponto, tá vendo? Pegando a perninha de trás e faz todos eles dessa forma. Terceiro. O quarto. E agora o quinto ponto vai ser bem desse aqui. Ele vai ser chatinho de entrar, mas vai dar certo. E faz aqui o quinto ponto, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Aqui eu já não vou arrematar mais a perninha inicial, depois é só cortar e queimar bem escondidinha. Vou fazer a corrente para dar altura, virar minha peça novamente e vou trabalhar agora a perninha de trás, ó. Dessa carreira que eu acabei de fazer e a mais embaixo, tá vendo que tem essa e essa? Então, eu vou pegar aqui e aqui, tá vendo? Aí, esse aqui com esse com esse com esse com esse. Porque eu vou repetir os 5 pontos novamente, ó. Fiz um, ó, pego esse aqui e lá embaixo, ó, já vou pegar o outro, retinho, tá? Porque ele sabe certinho que é referente ao mesmo ponto. Pega essas duas perninhas, entro, pego o fio e fecho o ponto. Aqui, o terceiro. O quarto. E o quinto e último vai ficar bem escondidinho, é só você ajeitar aqui, dá pra ver, ó. Esse aqui e esse, certo? Vem aqui, ó, e faz o ponto baixo. Então, a repetição da carreira é sempre a mesma, ó. Uma corrente para dar altura, virar a peça. Aí, essa corrente a gente pula, vem aqui exatamente no ponto, ó, e pega a perninha de trás dele aqui e do ponto de baixo, ó, essa perninha aqui. E coloca a agulha, puxa o fio e faz o ponto. Aí, ele vai ficando pertinho, tá vendo? Ó, já começa a ficar bem pertinho assim. Facilita até pra gente entrar com a agulha e já pegar as duas, tá? Rapidinho, ó. E aí, é só repetir, gente, ponto sobre ponto, até finalizar a carreira e repetir todas as carreiras e vai crescendo a nossa alça, tá? Então, vai crescendo, vai ficando bem bonita. Tem uma alça que dá pra você adaptar pra outros modelos de bolsa também, né? Caso você queira. Eu já tenho ensinado essa alça aqui no canal. E eu já coloquei, por exemplo, na bolsa Siena, né? Com um fecho da vovó diferente. Porque daí ele deixou... como o fecho não tem alça, eu coloquei alça de crochê. Ficou muito linda, o pessoal gosta muito. Então, essa alça é muito versátil, dá pra usar em vários modelos de bolsa. Tô fazendo bem rapidinho, porque eu quero vir aqui medir a largura dessa alça com vocês. Antes que eu esqueça. É basicamente essa largura que a gente vai ter, tá? Com esses 5 pontos. Se você quiser mais estreita, faz só com 4 ou com 3. Se quiser mais larga, pode acrescentar 1 ou 2 pontos do que eu fiz aqui na base.
Então, a gente tem aproximadamente 4 centímetros de largura aqui para a nossa alça. Então, eu vou crescer aqui bastante. Aí, eu quero uma alça de 40 centímetros de comprimento. Então, eu vou crescer até chegar a 40 centímetros e volto com vocês. E ao completar a medida que você quer, no meu caso, eu fiz 40 centímetros. Eu contei até aqui, se vocês quiserem saber, tá? Ó, a quantidade, assim, de pontinhos, ó, foi contando essa parte, tá vendo? Que tá os pontinhos assim, deu 33, mas segue pela medida que é mais importante, tá bom? Porque daí, você faz a medida que você quer. Ah, eu quero uma alça de 60, de 45, você decide. Então, eu decidi fazer essa de 40, ainda tem a altura aqui, né, da nossa argola, de um lado e do outro, então ela vai ficar, se tornar uma alça um pouquinho maior do que só 40, mas no crochê apenas 40 centímetros. E agora, aqui, essa última carreira, eu vou fazer ela já envolvendo a outra argola, para ir fechando, tá bom? E aí, você vai pegar a outra argola, vai trabalhar essa parte aqui, ó, que não é onde tá a abertura, coloca dessa forma aqui, tá? Aí, vai entrar aqui no ponto, assim, tá vendo? E entrar na argola também. Pegar o fio e trazer pra cá, fazer o ponto. Vai lá no próximo, ó, igual você fosse fazer normalmente, ó, pega nas duas alcinhas aqui, coloca aqui pra passar por dentro da argola também e fechar o ponto. E assim você vai fazer todos os 5 pontos, envolvendo, né, aqui a argola pra ficar fixo. Lembrando que esses pontos aqui de colocar aqui na argola, tenta fazer o mais acochadinho possível, tá? Não ficar muito folgado. Pronto. Então, é esse aqui o processo, vai ficar assim. E agora aqui é só você cortar o fio, fazer só uma corrente aqui. Vou cortar o fio e vou arrematar por alguns pontinhos, tentando esconder. E depois queimar. Quando eu queimei o primeiro, ó, tá vendo? Eu queimei bem que não dá pra aparecer tanto, ó. Você pode fazer com que ele fique dentro de uma perninha assim, ó. E aí, você puxa um pouquinho, queima e depois coloca aqui essa perninha pra esconder, tá? Por dentro. E aí, se você queimar com a parte azul da chama do isqueiro, ele não vai ficar escuro. Se queimar com a parte amarelada da chama, que aqui no vídeo, ó, não dá pra ver a parte azul, mas essa de baixo. A parte amarelada deixa o fio escuro. Então, tem esse cuidado aí pra não ficar muito aparente, tá bom? E aqui, ó, já pesei até, utilizei um total de 460 gramas de fio, tá? Tirando o peso do fundo e das argolas, me sobrou em torno de 40 gramas de fio apenas, muito pouquinho. Então, um rolo é o suficiente para fazer essa bolsa, um rolo de 500 gramas. E essa bolsa eu faço full, né, como praticamente todas as outras. Já tem aula aqui no canal também de como eu faço a forração. É essa aula aqui, tá, que você pode aprender como forrar todas as suas bolsas seguindo por essa aula. Então, tá aqui, tá na descrição do vídeo o link dessa aula. Eu só vou explicar pra vocês a parte aqui de como eu tiro o tecido, tá? Ó, aproximadamente eu vou amassar assim a bolsa e vou ver primeiro a largura dela. Então, aqui, ó, aproximadamente 31 centímetros de largura, tá? 30, eu vou botar 31, quase uns 31 mesmo, né? Vou arredondar pra 31, tá? E aqui a gente vai medir de um lado aqui, ó, até o outro. Pra poder tirarmos o tecido, precisa tirar essa medida também, dessa forma, tá? Então, a gente tem aqui aproximadamente, ó, 54 centímetros. 55, eu tinha puxado aqui o fio. 55 centímetros, tá? E aí, vou tirar um tecido nessa medida, vou fazer a costura, conforme eu falei pra vocês, tem aula no canal. Quando eu terminar a costura, eu vou costurar aqui na bolsa, tá? Inclusive, eu tenho uma até aqui já pronta, gente, que eu fiz com fio brilhoso. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela tá com o fundo na cor caramelo. Fiz com fio dourado, né? Perdão, dourado não, com lurex prata. Azul marinho com lurex prata. Também é fio da Bags Acessórios. Ela parece ficar um pouquinho maior, porque com o lurex, o fio tem uma tendência a ser mais larguinho, apesar de ser 3 milímetros, né? Por conta do lurex. Mas é muito pouca diferença, tá bom? Essa aqui é a mesma quantidade de pontos dessa, exatamente igual. A diferença é só o fio. Então, ó, se vocês podem perceber, ela tá tipo meio que levemente menor, tá vendo, ó? Ver se eu consigo mostrar para esse outro lado. Mesmo que eu puxe, organize, mas, ó, levemente menor, talvez um dedinho. Na altura eu tentei fazer igual, fiz uma carreira a mais para poder dar exatamente a altura que eu preciso. Por isso, eu segui pela medida, não pela quantidade de pontos, tá? Você faz a mesma coisa aí.
E aqui só ficou diferente na largura porque por conta do próprio fio. Mas essa aqui, com o fio de lurex, está linda demais, gente. Muito perfeita. Já até coloquei minha etiqueta aqui. Aí aqui, ó, já até fiz o forro dela. Deixa eu pegar aqui novamente. Já fiz o forro. Coloquei um bolsinho, tá? E aí, vou costurar. Inclusive, vou até aproveitar para mostrar para vocês como fica o resultado nessa aqui, costuradinho, ó. Então, aqui eu vou, ó, colocar meus alfinetes para ir prendendo aqui certinho no local. E vou vindo com a minha costura. E vai ficar assim, ó, bem bonita com o nosso forro. Bem, pessoal, já finalizei a parte do forro. Já estou colocando aqui a alça. Já também costurei o botão magnético. Todos esses processos eu adiantei, né? Porque é bem fácil de fazer. Já tem bastante aula aqui no canal sobre isso. Então, aqui, ó, tá aqui o forro certinho. O botão já tá costuradinho aqui, ó. O fechamento da nossa bolsa. Se você quiser colocar mais botões pra ficar bem mais fechado, também pode. Se quiser também usar zíper, também pode, tá? E a nossa bolsa é assim, ó, com esse formato caidinho. Claro, mas é um detalhe, se você quiser usar ela retinha, também pode. Coloquei a etiqueta justamente mais no cantinho por conta desse formato aqui, porque daí ela não vai ficar... assim ela consegue ficar mais visível, né? Então é isso, meus amores, a nossa aula está prontinha. Eu estou muito feliz de poder ter trago essa aula para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, se você fizer a sua, não esquece de me marcar lá no Instagram, Danis Crochetaria. Terei o prazer de ver o trabalho de vocês. Se você gostou, não esquece também de compartilhar, se inscrever aqui no canal, é muito importante, tá bom? Então, já já eu trago nova aula. É isso aí. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!